Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Alavancar Podcast. Rapaziada, hoje infelizmente o El não vai poder estar com a gente porque ele teve uma emergência de trabalho. Então hoje é só eu. Mas sem mais delongas, hoje quem tá aqui com a gente é uma empreendedora top, Júlia Ramos. É Júlia Ramos? Gomes, perdão. Que gafe já de começo já. Mas aí, como é que você tá, Júlia? Tudo bem? Tudo bem, prazer, muito obrigada, né? Obrigada pela oportunidade, pelo convite, de eu poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória e poder inspirar mais empreendedores e empreendedoras. Mas fala mais um pouco aí sobre você, qual área você empreende, como é que surgiu essa paixão aí pelo empreendedorismo? Hoje eu sou, né, formada em Educação Física, instrutora de Pilates, né, sou apaixonada por marketing e vendas e empreendo há 4 anos, né, tenho a minha empresa há 3 anos e meio, 4 anos, e sempre tive essa vocação, né, de empreender. Mesmo antes de eu ter a minha empresa, eu já tinha essa questão de ter a minha liberdade, de, enfim, querer ser líder, né, querer empreender, mesmo de uma maneira que eu não tivesse muito organizado na minha cabeça. Mas antes da faculdade eu já empreendia, vendia roupa fitness, né, tentava fazer um extra ali. E veio a faculdade, veio a paixão pela educação física, né, aos 17 anos eu já sabia muito o que eu queria, porque eu era atleta, então eu seguia educação física. Eu fui atleta de handball, então, né, já praticava esporte, então eu já estava naquele mundo. Atrás, o handball tá começando a ficar forte agora aqui no Brasil. Eu praticava esporte há uns 15 anos atrás, Caraca. Quando eu era novinha. Eu tenho 27, eu comecei a praticar handball com 10, 12 anos, ou até antes. Porque eu vim da geração da escola. Sério? Da geração da escola. Era aqui em São Gonçalo? Em São Gonçalo, eu estudava no Mendes Duarte, no Mutuá. E aí eu vim da geração de escolinha, né? E desde eu não lembro basicamente quando eu iniciei. E eu fui até o 3º ano do ensino médio, iniciei a faculdade ainda no handball, só que a minha sede de querer empreender, ser independente, trabalhar, né, fez com que eu deixasse o handball de lado para eu conseguir entrar no mercado de trabalho da educação física. Né? E aí eu tive ótimas oportunidades, né, ótimos estágios, trabalhei em ótimas empresas. Caraca. E tive muitos líderes que me inspiraram, né, a ter esse olhar de liderança, querer empreender, né? Eu acho que também é um pouco do instinto, né? Enfim, acho que já mora dentro da gente. Eu falo que o empreendedorismo está disponível para todo mundo, mas realmente empreender de verdade, montar uma empresa com visão, valores para crescimento, né? Enfim, ter visão não é para qualquer um, né? E hoje eu vejo que eu realmente tenho isso dentro de mim, né? Quando eu iniciei a minha empresa, era só um estúdio de Pilates, né? Hoje a gente é um centro de treinamento e desde o início eu sempre afirmei que eu não queria ser só um estúdiozinho de Pilates, né? De bairro. Eu queria ser uma grande empresa, eu já pensava em unidades, em filiais, né? A nível Brasil. Então, desde o início, eu já tive esse posicionamento, essa visão, né? Só tem 3 anos e meio, né, a empresa, mas desde o início eu sempre tive esse posicionamento acho que até o meu comportamento durante o meu período de faculdade, né, o meu período de crescimento e desenvolvimento dentro da minha profissão sempre foi assim, né, de liderar, né, de querer estudar muito, ser muito focada, disciplinada. Isso já acho que é do meu DNA. Então, quando de fato eu tive a oportunidade de ter a minha empresa, eu só fui colocando as coisas em ordem e estudando cada vez mais dentro desse segmento. Mas eu falo e afirmo que eu nasci para empreender. Eu não me vejo em outro mundo, sabe? Fiz minha formação em educação física e entendi que eu juntei 2 paixões, né? Educação física, o empreendedorismo, e dentro disso tudo tem o marketing e vendas, que eu sou apaixonada também. Você acha que o empreendedorismo é um talento? Um dom, sei lá? Acho que é um dom. É um dom. Está disponível para todo mundo. Hoje, todo mundo pode empreender, pode fazer sua renda extra, pode ter a sua empresa, né? Embora não seja fácil hoje em dia ter uma empresa no Brasil, realmente da maneira que tem que ser. Mas é disponível para todo mundo, né? Basta a gente querer. Mas eu acho que é um dom, sabe? A gente pode, sim, abrir uma empresa da maneira que tem que ser, diante da lei dos homens, e ficar ali, se confortar numa zona de conforto. Ou você pode ser uma empreendedora ambiciosa, que você tem uma visão,
né? Além do normal, além do básico, e pensar em nível nacional, em pensar em escala, pensar em crescimento. Eu acho que está disponível para todo mundo, mas dom mesmo de você estruturar e criar um modelo de negócio, uma empresa a nível, enfim, nacional, escala, que dê grana, que gere lucro, é dom. É dom, de verdade. Caraca. E como é que foram os primeiros passos? Então, a minha empresa ela não foi algo planejado, né? Eu venho de uma realidade que eu não tenho pais, né, com grana para investir. Eu venho de uma família que eu tive tudo que eu queria quando era pequena, mas eu nunca tive um incentivo financeiro, né? Quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Assim que eu entrei na faculdade, eu já quis estágio, já queria minha independência. Só que como estagiário eu ganhava pouco, né? Mas eu queria minha liberdade. E o empreendedorismo, ele acabou vindo com essa questão de eu querer ser um pouco mais livre e não ficar mais do mesmo. Eu não queria ser mais uma professora de educação física. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Eu não quero ser mais da mesma, sabe? E eu fui me desenvolvendo de uma maneira no qual eu fui me colocando nos locais certos, fui me conectando com as... Mas você já tinha um plano desde Não. Da faculdade? Tipo, vou me formar pra fazer isso? Não, porque a minha realidade financeira não deixava com que eu sonhasse com isso, né? E aí, meio que eu falo que a minha empresa caiu de paraquedas. Eu já dava aula de pilates, eu já vivenciava aquilo dali, mas eu trabalhava na época na Barra da Tijuca, né, num período que eu tive uma vivência muito grande, um desenvolvimento muito grande. Você dava aula na Barra da Tijuca? Dava, eu morava aqui em São Gonçalo, ia de segunda a sábado. Eita. Foi um período muito importante para minha vida profissional, muito, 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 sabe? Foi um período muito sofrido, porque era muito difícil de sair de São Gonçalo e para Barra da Tijuca. Tinha dias que eu estava esgotada fisicamente, mentalmente. Tinha dias que eu chorava voltando. Mas eu sabia que era um processo e por algum, sei lá, acho que por entender e por instinto, dom, não sei, eu sabia que eu estava passando por aquele processo por alguma promessa que eu iria cumprir, né? E hoje eu enxergo isso. Então, o meu estúdio ele caiu de paraquedas porque surgiu uma oportunidade de um estúdio que estava à venda aqui em São Gonçalo, perto da minha casa. Eu conheci a dona e na época, quando ela falou, eu falei, nossa, muito fora da minha realidade, sabe? Eu ganhava R$300 no estágio, né? E gastava 400, 500 de passagem. Então, assim, era muito fora da minha realidade financeira. Trabalhava de graça, praticamente. Exatamente. Eu trabalhava por conhecimento, sabe? Caraca. Porque eu tinha... Na época, eu estagiava na Bodytech, que é a maior rede de academias do Brasil. Então, era uma oportunidade única. Eu trabalhei na melhor unidade do Rio de Janeiro, que é a Unidade Cita América. Estava com os melhores profissionais de educação física do Rio. Então, assim, óbvio que eu vou pagar para trabalhar. É uma oportunidade única. Então, naquele processo ali de Bodytech e tudo mais, surgiu a oportunidade e eu não tinha grana, né? E aí, um belo dia, conversando com uma amiga, que já ela tinha uma realidade financeira diferente da minha, né? Ela tinha um potencial de investimento, ela falou, então vamos abrir juntas o estúdio, vamos comprar e cada uma faz a sua parte. Ok. E aí eu pulei de cabeça, né? Eu sou muito executora. Se você fala, Júlia, bora fazer isso, se eu achar que vai dar certo, que eu tenho potencial, que eu vou conseguir, vambora, eu pulo de cabeça. E foi assim, né? Pulei de cabeça sem entender nada de empreendedorismo, sabe? Eu entendi assim, entra tanto, sai tanto, tem isso. Ponto. Não entendia nada, literalmente. E aí, de fato, a gente comprou o estúdio, né? Era um estúdio que era próximo à minha casa, já existia, já tinha clientes. E eu fui conquistando cada vez mais clientes, foi dando muito certo. Só que chegou num período ali que a sociedade já não deu tão certo e a gente decidiu cada uma seguir o seu lado, sendo que eu sou da área de educação física e ela não era. Então, e eu já estava com o negócio rodando, eu tinha abandonado a minha vida na Barra para viver do meu negócio. Então, eu falei, bom, não dá mais para eu jogar isso fora, eu tenho que continuar. E aí a sociedade acabou, nós vendemos tudo e eu decidi seguir a minha vida, abrir o meu estúdio sozinha. E aí, quando de fato eu abri o meu estúdio sozinha, acho que meio que a ficha caiu. Eu falei, bom, agora é pra valer, né? Agora é tudo comigo.
e segui fazendo tudo sozinha, dando aula, marketing, limpando, fidelizando cliente, Caraca. entrando em contato com o cliente, WhatsApp, tudo sozinha, tudo. Você fazia assessoria, dava Tudo, aula, tudo. era Nem eu recepcionista? sei, tudo. Nem eu sei como é que eu dava conta, Era de pequeno, verdade. então, o salão. Era uma sala pequena, né? Embora seja com a estrutura que eu tenho hoje, mas era uma sala pequena. E eu só fiquei 5 meses naquela sala, 5 a 6 meses, porque logo depois veio a pandemia, né? No meu auge ali, quando eu tava, assim, muito feliz, muito encantada, porque eu falei, nossa, tá dando muito certo, né? Nem eu sabia que eu tinha esse potencial, né? E muitos alunos meus que eu dava aula no início da faculdade aqui em São Gonçalo, viram que eu retornei para São Gonçalo depois de 4 anos na Barra. Então, a galera veio, sabe, pro meu estúdio, fazendo aula e divulgando. Caraca. Sabe? Nossa, os meus alunos vestiram muito a camisa em me divulgar, mas a minha visão de divulgação através da internet, através do Instagram. Então, eu fiz ali um vínculo, né, muito bom de vias para me divulgar. E aí eu abri a minha empresa, acho que em setembro de 2019. E aí quando foi em março de 2020 que veio a pandemia, né? E aí foi um baque. Mas eu aproveitei muito bem aquele período, né, de 5 a 6 meses ali, antes da pandemia. E quando a pandemia veio, eu pensei que fosse durar pouco, acho que todo mundo, né? Porque a gente nunca tinha passado por isso. Eu pensei que fosse durar pouco, e aí eu falei, vai durar um mês, daqui a pouco a gente tá voltando, né? E o meu segmento, eu trabalho com muitos idosos, né? Então foi um segmento muito afetado, porque o idoso, naquele primeiro momento, nem pisava fora de casa, nem nada. Eu falei, bom, como é que vai ser depois que isso tudo passar, né? Se eu vou conseguir reconquistar os meus clientes. E aí ficamos um mês fechados. E aí, até então, eu fiquei naquela, a gente vai voltar, eu e os clientes, né? Vai voltar, mês que vem a gente volta às aulas. E aí, não voltamos. E aí, de fato, eu tive que tomar a atitude de fechar o estúdio, né? Então, assim, o meu início, de fato, não foi planejado, foi bem difícil, porque primeiro vim de uma sociedade que não deu certo, né? E meio que foi um balde de água fria. Depois, quando eu falei, não, é isso que eu quero, é o meu propósito. E é isso que eu quero, é o meu propósito, eu vou continuar, custe o que custar. Abrir, conseguir me realizar, veio a pandemia. Caramba. E aí eu falei, nossa, não é possível, né? Como é difícil. E aí foram 2 provas ali que eu falei, eu acho que é realmente esse caminho que eu tenho que seguir, porque, né, 2 barreiras aí gigantes que eu tô tendo que enfrentar e conseguir enfrentar. E falo que no início, eu ainda tô no início, né? A empresa só tem 3 anos e meio, é um bebezinho, né? Ainda tô no início, mas de fato ali o primeiro ano foi bem desafiador, sabe? Bem desafiador. Mas como é que você fez pra driblar essas crises assim? Antes, né, desfazendo ali a sociedade, foi assim, muita força de vontade mesmo, muito querer mesmo, e muito assim. Não é fácil, né, mano? Não. Ali, porque a parte dela era a parte do investimento, né? Isso, investimento e administrativo. Né? Então, né? Eu era mais. Uma perda muito grande. Eu era mais a parte de braçal, né? Aula e tudo mais. Isso também que fidelizava os clientes. Isso aí. Sim. E aí. Visto que você tinha um bom relacionamento com a galera. Isso. E aí, quando eu fiquei, né, sem esse braço, eu fiquei meio perdida porque é uma área que eu não domino, né? Não é uma área que eu tenho, assim, uma especialização e tudo mais. E aí eu fiquei sem esse braço, mas eu falei, bom, parar não é uma opção, vambora. E aí foi difícil, né, nessa transição, principalmente por questões psicológicas. Mas já tinha dinheiro no caixa já pra rodar? Não. Nossa, e assim, sempre fazendo dar certo, né? E pega cartão de crédito daqui. Eu lembro que eu fiz uma rifa para comprar meu ar-condicionado. Eu chamei alguns amigos empreendedores daqui de São Gonçalo. Falei para eles, né? Meu sonho é esse. Eu preciso comprar um ar-condicionado nesse valor. E eu preciso que você me ceda algum produto, algum serviço da sua empresa para eu botar numa rifa, divulgar e tentar um capital pro meu ar-condicionado. E, cara, a galera abraçou a ideia, sabe? Meus amigos, nossa, uma que faz bolo, né? A Pamela ofereceu um bolo, um outro amigo que tem uma barbearia, corte de cabelo, e todo mundo foi abraçando a causa. Né? A galera já conhecia a minha história, já sabia da minha
trajetória, então a galera abraçou a causa, eu fiz rifa, divulguei no Instagram, muita gente comprou, né? Não consegui o capital exato pro ar-condicionado, mas me ajudou muito na época, muito, muito, muito. Deu força pra caramba também. Com certeza, e assim eu comecei, sabe? Cartão de crédito para comprar os aparelhos, rifa para fazer não sei o quê, e no início tava sem isso, sem aquilo, mas os alunos entendiam, e assim eu comecei, né? Dei o primeiro passo. Então, de fato, assim, os primeiros passos, os primeiros anos foram bem difíceis, porque eu enfrentei o término da sociedade, depois foi a pandemia, que eu fiquei assim, caramba, eu acabei de abrir minha empresa, acabei de investir, tinha 5 meses, tinha parcela para 12 meses. E eu falei, nossa, e agora? O que vai acontecer? Né? No período antes da pandemia eu consegui fazer um caixa, então foi o que me salvou ali também. Né? Ah, então você tinha. Mas tinha assim, eu tinha antes da não sociedade. Eu ainda morava com a minha avó, então assim, era mais tranquilo. Não, sustentar falando da empresa, assim. A empresa, então, eu não tinha uma prioridade assim minha, né? Uma urgência minha. Então era tudo para a empresa. E aí, nesse período que eu abri de setembro até março, fevereiro, março, eu consegui fazer um caixa porque foi o nosso melhor período, sabe? Quando eu vi realmente o meu potencial. E aí, o pouco que eu consegui fazer, né? Eu não esperava que ia vir isso, mas estava guardado. E aí, quando veio a pandemia, eu me senti um pouco mais tranquila, porque eu tinha os 2 meses ali para me sustentar, né? Como eu morava com a minha avó, não tinha preocupação minha, né, financeira, eu consegui sustentar ali por 2 meses e também atribuí o online. E aí as minhas alunas continuaram, né, fazendo as atividades, como é que pagando. foi essa transição? Porque aí veio, derrubou tudo. Não, mas quando entrou a pandemia, você já estava sozinha já, né? Já tinha 5 meses que eu estava seguindo sozinha. Foi aí que você fez a transição pro online. Isso, quando veio a pandemia, a gente teve que se reinventar, né? A gente teve que enxergar a oportunidade onde a gente nunca enxergou. E dar aula online, antes da pandemia, para o meu segmento de educação física, era algo impossível. Sabe, era algo que a gente não imaginava. Não tinha demanda? Não tinha, não, na verdade acho que a gente não... Eram muito poucas pessoas que praticavam atividade física, né, no online, de você colocar ali na TV, no celular e ter uma pessoa te guiando, não era tão comum, né? Então, depois da pandemia, durante, né, a pandemia, a gente foi vendo e foi se adaptando a isso, a essa realidade, e de fato deu muito certo, né? Até abriu portas para mais pessoas se movimentarem, né, entenderem a importância da atividade física. E aí, assim que começou a pandemia, com 1 mês, eu falei, bom, agora eu tenho que ter uma solução, né? Eu mando super bem ali no digital e eu tenho que ter uma solução. E aí eu comecei a dar aula através do aplicativo Zoom. Mas você já era influencer já nessa época? Não na proporção de hoje. Na época eu acho que eu não tinha 10 mil seguidores, não mesmo. Eu era pequena, é uma conta normal. Mas eu já eu postava meu dia a dia, mas eu nunca postava com a intenção de viralizar. Naquela época eu não tinha essa visão. Não era como um trabalho. Não, eu postava minha história. Meu dia a dia, rotina. Mas já tinha ali uns 5 mil seguidores por ali. Tá bom, conta normal, tá bom. Né? Para 2019, tá bom. E aí a galera já acompanhava a minha história, né? Você sempre foi eu sempre tive esse dom, né, de compartilhar as coisas. E aí a galera já acompanhava a minha trajetória, principalmente nesse período de São Gonçalo, Barra, e também trabalhei no Recreio. Então, fazia faculdade na Trindade. Tinha dias que eu saía do Recreio e ia pra Trindade, 4 horas de viagem, né, para poder trabalhar e estudar. Então, a galera já conhecia essa história, né? Então, quando chegou a pandemia, acho que foi só um trampolim, sabe? Para eu aproveitar tudo aquilo que eu já tinha construído. Talvez se não fosse aquele período ali, que obviamente não foi benéfico para muitas pessoas, eu não teria construído boa parte do que eu construí hoje. Eu tô curioso para saber como é que você fez para construir o público. O que você tinha eram seus amigos lá e tal, na sua conta, mas como é que você fez para construir o público que você tem hoje lá no Instagram? Então, E migrar. Porque hoje você tem meio que uma lista, né? De uma carteira de cliente, né? Sim. O meu Instagram, Júlia, pessoal, ele acaba influenciando também muito no Instagram da empresa, né? Meio que é lado a lado. Eu sou a influenciadora do meu negócio, né? Acaba que é assim. E aí o meu Instagram, como que ele se desenvolveu? Antes de eu começar a empreender em 2018,
eu comecei a estudar sobre marketing e vendas. Eu sempre gostei muito, né? Eu já tinha essa visão de marketing, venda, empreendedorismo antes mesmo de tudo, né? Lá na faculdade, 1 ano, 2 anos antes de ter a minha empresa. E aí, em 2018, eu comecei a estudar marketing e vendas. E o Instagram, naquela época, estava engatinhando, sabe? E aí, nesse curso, eu fiz uma imersão em São Paulo de 3 dias. E assim, eu lembro que eu acho que eu tinha 21, 22 anos. E eu sentava com empresários de 50 anos, sabe? As empresárias do meu lado tinham a minha idade de bagagem de empresa. Eu não tinha nem empresa na época, sabe? E aí, naquela época, eu comecei... Eu fiz o curso do Conrado Adolfo, super indico. Não sei. Ele é especialista em marketing e vendas. Muito, muito bom. Referência na área. E aí, em 2018, eu investi no curso dele, né, foi meu primeiro investimento, fui para São Paulo e tudo mais, nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Aí eu comecei a olhar para o meu Instagram, né, com uma visão mais de compartilhamento, de dia a dia, né, e tudo mais. Mas naquela época não tinha essa questão de monetizar, de você ganhar grana com o Instagram, né? A gente só 2018? compartilhava. Tinha. Ou então eu não tinha essa visão. Eu então não tinha essa visão. Não sabe de nada. Eu não empreendi ainda. Mas eu já me colocava lá. Uhum. E aí eu comecei engateando, compartilhando meu dia a dia, sempre gostei muito. Nunca deixei de estar no Instagram, todos os dias eu tô ali, né? Eu falo que o Instagram, hoje eu entendo que o Instagram é minha empresa, então todos os dias eu tenho que abrir a minha empresa, eu tenho que estar ali sendo vista pelo meu público, né? E aí as coisas começaram a se desenvolver, e eu acho que foi em 2021 que eu bati 10 mil seguidores, né? E aí foi um marco muito grande para mim, né? Porque, nossa, 10 mil seguidores organicamente, né? Eu já estudava sobre marketing, sobre Instagram, colocava todo o meu conhecimento em prática e de pouquinho em pouquinho, organicamente, cada seguidor é uma vitória, sempre comemorando, né? Eu sempre levo muito a sério essa questão de publicação todos os dias, stories todos os dias, né? Entender o seu público, colocar ali o conteúdo adequado para você atrair o público que você deseja. Então, fui colocando o meu conhecimento em prática, né? Fui ministrando aulas, workshops, cursos, mentorias, fazendo lives e fui crescendo. E aí, em 2021 eu bati 10 mil seguidores, que foi um marco muito grande, e agora já tô quase chegando a 23 mil. Caraca. Né? E aí, assim, eu fico muito feliz porque é uma prova do meu trabalho, da minha dedicação, né? Eu me dedico muito ao meu Instagram, eu realmente gosto, né? Assim como o Instagram da minha empresa, que também sou eu que gerencio. E hoje, a minha empresa, o maior público, né, que a gente atrai é através do Instagram organicamente. É um resultado para mim muito satisfatório, porque é um trabalhinho de formiguinha, né? Trabalhar no orgânico requer um mecanismo muito grande, né? Porque você tem que estar ali todo dia, você não coloca dinheiro. Quando a gente trabalha organicamente, você não coloca dinheiro. Você faz com que o próprio Instagram te entregue para as pessoas certas. E nem sempre a plataforma ela te entrega da maneira que você espera. Mas agora com essa atualização aí. Exatamente. A gente tá trabalhando ali em cima aos trancos e barrancos. Tem que persistir muito. Então, hoje, assim, eu fico muito feliz com o meu trabalho, tanto no meu pessoal, né? Que o meu Instagram hoje vem crescendo, vem se desenvolvendo muito bem. E isso reflete muito, né, no Instagram do meu estúdio. Embora, né, o meu estúdio de Pilates, meu centro de treinamento seja algo bem bairro, né, municipal, São Gonçalo. Eu ainda não fui para online, não retornei para online. Embora na pandemia você não tá no online mais, não? Não, eu dei uma recuada para me estruturar e retornar. Era o quê? Era mais live que você fazia? Era o quê? Na época da pandemia, em relação a treino, né, físico, eu dava aula no Zoom, era fechado, só para cliente pagante. Nem em relação a lives de tipo um plano de assinatura. Isso. E aí, em relação a lives de conteúdo de empreendedorismo, marketing, 0800? Vendas, era 0800. Ou, né, teve períodos que eu abri inscrição para minha mentoria, né, para meu workshop, sabe, coisas pontuais. Então, no meu Instagram eu entregava mais marketing, vendas e empreendedorismo, né? Hoje que eu divido mais a área mais esportiva, né? Hoje eu consegui vincular um no outro, sabe? É o meu estilo de vida. Esportiva? É a questão de praticar esporte, a questão de dar aula, né? Então hoje eu consigo vincular um no outro. Você não fala só sobre Pilates no seu Instagram, não? Não, eu falo pouco até de Pilates. Eu mostro mais os bastidores, mas eu não entro muito no assunto Pilates, né? Hoje eu abordo mais empreendedorismo, vendas, né?
eu divido a prática de atividade física, mas eu não falo muito sobre, né? Mais como uma forma de influência. Porque com esse crescimento todo do meu perfil, eu acabei, né, virando influenciadora também, né? Então, também trabalho com marcas, com parcerias, né? Então, Caraca, legal. acabou meio que tudo virando um só, né? O meu Instagram, que eu vendo as minhas mentorias, que eu vendo também a minha área de educação física, né? Para aulas, né, de pilates. E lá você já direciona para... Isso, eu vou direcionando para os caminhos certos, né? Então, hoje eu fico muito feliz de poder trabalhar com o meu Instagram, de poder ter um posicionamento, uma autoridade, né? E isso refletir na minha empresa. Você tem um curso online lá? Hoje eu não tenho nenhum curso aberto, né? Mas eu entreguei agora, o último curso que eu tô até entregando, né? O último curso que eu vendi foi meu desafio de 7 dias, né? Voltado para mulheres que querem... Isso? Não é para a área de... Eu quase não vendo nada na área de educação física. Eu meio que coloco a área de educação física mais para minha empresa. Né? No meu em si, eu quase não vendo. Na verdade, acho que eu nunca vendi você assim nem de fala fato. direito sobre isso. É só... Deixa esse assunto só pra... como você também se... bota a cara ou não? Sim, coloco. No meu Instagram, é como se eu fosse uma influenciadora do meu negócio. Então eu posto lá, dando aula. Isso aí. Olha, comprar, vai lá. Isso aí, exatamente, né? É como se eu fosse a influenciadora e o resultado do meu negócio, né? Aí eu direciono... Você consegue migrar o público pra lá? Dá certo? Consigo. Migrar público é um pouquinho complicado. Consigo, porque assim, eu acho que não tem nenhum dia que eu não fale do meu negócio no meu Instagram, sabe? Todos os dias eu falo do meu negócio, todos os dias eu implemento algum conteúdo ali. E eu não falo diretamente da atividade física, porque o meu público, ele acabou crescendo muito no empreendedorismo de maneira geral. Das mulheres sentirem uma curiosidade de como eu estruturei a minha empresa, como eu faço dar certo a minha empresa. Então, nichos de maneiras gerais, empreendedoras de maneiras gerais, querem saber da minha história, querem saber como eu construí. Então, por isso que hoje eu não foco só na atividade física. Você foi esperto. Eu falo para empreendedoras de maneira geral. Né? Então... eu hoje não vendo, né, ainda não vendo nada para a área de atividade física, mas pretendo sim. Mas por quê? Por conta de tempo mesmo para gravar? Por conta de tempo. Mas eu acho que seria bem tranquilo, assim. Tem várias maneiras de entregar, né? Só que hoje eu penso que eu quero ter uma estrutura básica para eu conseguir executar e ter tempo para poder executar da maneira que, pelo menos, eu entregue algo bom. Né? Hoje, o meu tempo ainda não deixa... Mas você não dá aula? Sim. Eu acho que você poderia gravar durante a sua aula. Sim. É um planejamento que já vai sair do papel isso. Só que hoje a estrutura que eu tenho física, eu ainda não tenho, assim, um espaço tão grande para conseguir gerenciar isso, gravar e dar aula ao mesmo tempo, sabe? E aí eu já tô estruturando isso. Não dá, botar uma câmera ali dentro ali. Não, é pequenininho. Bem pequeno, né? Hoje eu fui para um espaço, o estúdio de Pilates, ele tem uma estrutura ok, mas eu tenho 2 salas lá, tanto tem o estúdio de Pilates e tem a parte mais fitness, né? Que é a parte de treinamento funcional, de aulas coletivas. Já né? não é mais Pilates, né? Não, agora a gente está virando um centro de treinamento, né? E nesse centro de treinamento... é o quê? Um crossfit? Podemos dizer que sim. É um espaço onde a gente tem várias atividades físicas. Não é só uma atividade física. Então, hoje, por exemplo, no meu centro de treinamento, eu tenho o Pilates, tenho o Power Funcional, que é uma atividade funcional onde a gente trabalha o corpo como um todo. E a gente tem o Gap, que é uma modalidade que trabalha glúteo, abdômen e perna. Então, a gente tem essas 3 modalidades e esse final de semana eu vou estar indo fazer uma especialização em mais um método que eu vou trazer para São Gonçalo. Calma, vai chegar. E esse final de semana eu estou indo fazer uma especialização no All-Fit, que é uma metodologia que não tem ainda em São Gonçalo, né? Que eu estou indo fazer essa formação e trazer para São Gonçalo. Para ser pioneira, né? Óbvio. Ser pioneira e explodir aí em São Gonçalo, com toda certeza. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse método? Eu hoje trabalho com Pilates, com Gap e com Power Funcional, né? Tem essas 3 vias. O Power Funcional e o Gap, eles nasceram durante a pandemia, no online, com a necessidade das minhas alunas quererem se movimentar mais além do Pilates.
E com isso eu fui estruturando o treino, foi dando super certo. Começamos no online, depois senti a necessidade de vir para o físico, né? E aí estruturei, né, uma sala para dar aula, que é a sala que eu dou aula hoje, sendo que eu senti a necessidade de subir um pouquinho mais o nível, né? E aí, como eu já tive essa vivência de Barra da Tijuca, Zona Sul, eu comecei a ver a modalidade que a galera estava praticando lá, que a galera gosta de praticar lá. A galera tem uma cultura, a mulherada tem uma cultura muito de atividade coletiva, ginástica coletiva. Eu né? sigo a Carol... Qual? Acho que é Carol Vaz. Sim, Carol Vaz. Sim, Vaz, também né? sigo ela também. E lá a galera gosta muito de atividade coletiva. E eu comecei a modelar muito isso. Eu falei, gente, São Gonçalo ainda não tem algo assim, coletivo, que seja, nossa, que a galera vibre, não tem isso, né? não. Faça fila Verdade, mesmo, não tem. que venha um montão, 50, 60 mulheres. Não tem. Não tem. E aí eu comecei a modelar isso, né? E como eu já tenho essa experiência, né, de barra, bodytech, ver muito essa cultura, eu falei, nossa, São Gonçalo precisa disso. São Gonçalo tem que ter isso. E aí eu comecei a estudar desde janeiro, né, as metodologias que os profissionais, né, do Rio trabalham. E aí eu conheci o Wellfit através de algumas amigas que se formaram, né, na metodologia. Eu comecei a observar as aulas delas e gostei muito, sabe, do padrão de aula, da organização, sabe, a maneira no qual a metodologia envolve força, mobilidade, flexibilidade. Achei incrível. Eu falei, bom, eu acho que eu vou ser pioneira dessa metodologia em São Gonçalo, acho que eu vou trazer para cá. E sim, tomei a decisão, vou fazer a formação amanhã, né, amanhã e domingo. Sábado e domingo. E em breve, né, tô expandindo aí o meu negócio. Vou abrir mais uma sala em São Gonçalo, mais um empreendimento em São Gonçalo, para de fato aplicar não só as metodologias que eu já tenho hoje no meu negócio, como também essa metodologia nova aqui em São Gonçalo. Caraca, vou botar todo mundo pra correr ali na Rua da Caminhada, né? Isso aí. Caraca, vai ficar maneiro. Vou mano, revolucionar. Eu nunca vi isso aqui, não. Não tem. Na É uma verdade, metodologia. Não tem. Não tem. Eu ainda não sei se tem algum profissional, né, com a formação dessa metodologia em São Gonçalo. Eu acredito que não. Eu acredito que não tem, não. Eu Se acredito tivesse que não. isso aí, eu acredito que não. Então eu tô indo buscar. Você chama muita atenção, cara, tá maluco. Eu tô indo buscar para trazer para São Gonçalo e realmente inovar. Que fizesse parte do CrossFit e tal. Não, tem até uma base, né, de alguns movimentos do CrossFit, mas não é um CrossFit em si. Né? Eu pratico CrossFit, né? Sou atleta de CrossFit há 5 anos, gosto muito, né? Eu gosto muito de atividade física, né? Então eu sou assim bem, passo por tudo. Já fiz musculação, já fiz CrossFit, handball e sou praticante. Deve ser forte, então. Sou. Gosto de pegar peso. Pratico CrossFit há 5 anos, né? Já pensei até que fosse dar aula de CrossFit, mas vi que o CrossFit pra mim era mais como aluna, atleta, do que como professora. Entendi. Né? Então eu levo o CrossFit mais como aluna. Não penso ainda em empreender dentro da área do CrossFit. Cara, eu tenho uma curiosidade sobre o Pilates. Pra musculação, ele ajuda no desenvolvimento? Bastante, muito necessário. Mas como? É por causa do alongamento ali das fibras ali? Sim, eu falo que o Pilates ele é necessário para todos, né? Mas principalmente para quem faz trabalho de força, como uma musculação, como um CrossFit. Musculação até mais, né? Que a gente faz um trabalho de força um pouco maior do que o CrossFit, porque o CrossFit a gente tem potência, né? Um pouco diferente a metodologia. E para quem faz musculação, a tendência é quanto mais você desenvolver o músculo, mais você atrofiar e perder um pouco a qualidade do movimento. Você vê, às vezes, um homem, né, muito forte, às vezes ele tem a parte superior dele tão forte que às vezes ele não consegue levantar o braço, o movimento fica um pouco limitado, fica um pouco engessado, né? E aí, com a prática do Pilates, você consegue ter mais flexibilidade, mobilidade para realizar os movimentos, né? Conciliar os dois... conciliar os dois é qualidade de vida total, né? Até prevenção de lesões, né? De você conseguir desenvolver uma hipertrofia muscular com qualidade, né? Você conseguindo realizar os seus movimentos, tendo amplitude de movimento e não tendo uma maior probabilidade de gerar lesões. Cara, eu percebi isso há um mês atrás, porque eu não tenho muito costume de me alongar antes de começar a me exercitar, não. Aí teve uma vez que eu me alonguei, era treino de peito, eu fui fazer o exercício, senti como se... Caraca, como se a fibra estivesse esticando. Porque quando eu fazia, assim, alongar... Fica um pouco mais limitado. Isso, sei lá, parecia que tava duro, engessado ali.
Caraca, mó É doideira. muito necessário até para você ter essa elasticidade da fibra e você conseguir recrutar todas as fibras e ter uma hipertrofia esteticamente melhor. Né? Então, é muito necessário para todo mundo, independente de fazer o Pilates ou não, você fazer um trabalho de mobilidade, de flexibilidade antes do seu treino, como uma forma de aquecimento, e depois você ir para o seu treino de força. Caraca, bacana, mano. Vou até agora começar a estudar Pilates. Vem. Vou te passar o contato de um estúdio muito bom aqui em São Gonçalo. Eu não moro aqui mais. Vou ter que abrir estúdio em outro lugar. Maricá, vai Maricá. Vou abrir Maricá. Tô chegando. E por que o maior público de Pilates é idosos? Então, o maior público... É sim, justamente da idade? É sim idosos, mas hoje eu consigo atender do adolescente ao idoso. Não, sim. Mas o maior público ainda é o idoso. Eu acho que um pouco de preconceito dos outros públicos, né? Meio que de associar ao Pilates a uma atividade física fácil, uma atividade física inofensiva. Quando, na verdade, o Pilates ele é muito mais do que talvez uma bolinha para ir para trás e para frente e alongar, sabe? É uma metodologia também muito incrível, né? Que eu amo de paixão, que a gente trabalha o corpo como um todo. Não só o corpo em parte física, mas também como mente, né? A gente trabalha muito com questão de respiração, de ter consciência corporal do movimento, né? Então, muita gente ainda associa o Pilates ao idoso por ser uma atividade mais tranquila, sem impacto, né? Com uma supervisão ali mais direcionada. Mas hoje eu consegui quebrar um pouco isso e eu atendo tanto de adolescente, né? Acho que minha aluna mais jovem tem 15 ou 14 anos e meu aluno mais idoso tem 89. Né? Então eu pego ali todos os públicos. Mas Pilates é a mesma coisa que alongamento ou não? Não é só alongamento. Não, mas sim a gente tem um alongamento, né? A gente tipo tem. Assim, ele é composto por uma boa parte do Sim, uma boa parte dos exercícios que a gente exerce hoje nos aparelhos. É relaxante pra caramba. Sim, alongamentos, tem a parte de força, depende muito, porque assim, no Pilates a gente tem um repertório muito vasto, só que a gente não começa, por exemplo, com um cliente que chegou hoje, a gente não começa colocando aquele repertório, a gente começa construindo, então a gente começa numa base mais fácil, né, vai vendo como é a evolução daquele cliente e depois vai introduzindo exercícios mais difíceis, né, mais complexos. Então a gente começa de uma maneira mais fácil, sentindo como é o desenvolvimento do cliente, para depois inserir exercícios mais complexos. Mas nossa grande base, sim, são exercícios de alongamento, mobilidade, né? E é isso. Mas se eu quisesse fazer hoje, Pilates, como é que seria para mim que eu nunca fiz? Então, lá no meu estúdio, né, lá na minha empresa, a gente faz a nossa avaliação através do movimento, né? Você marca uma aula experimental. Através do Aqueles que você tem que ficar baixado na... Não. Através do movimento, através de uma aula. Você vai fazer uma aula experimental. E através você vai estar sendo avaliado ali, né? Isso. A gente faz uma anamnese, algumas perguntas antes. Como é que é o nome? Anamnese. É uma entrevista para eu saber seu histórico físico, se você tem lesão, se você sente alguma dor, né? Se você tem algum contratempo que eu tenha que me preocupar antes de você fazer a atividade pela primeira vez com a gente. Então a gente faz uma anamnese com o cliente e logo depois a gente vai para a aula experimental. E através da aula experimental a gente entende, nós como educadoras físicas, né, e lá no meu estúdio tem fisioterapeutas também, a gente consegue olhar o movimento e entender. Olha, ele compensa um pouco mais com o joelho, né, o ombro é um pouco mais limitado, a gente consegue ter esse olhar, né, um pouco mais cirúrgico para tentar entender. Se você já vem com um laudo médico, já facilita. Se você não vem, a gente consegue ter um olhar um pouco mais cirúrgico e até mesmo saber se, tem que ir no médico, tem que ir no ortopedista para poder ver. Não, acho que com os exercícios, com o tempo, a gente consegue desenvolver, né, melhorar essa questão, né, colocar uma ordem ali no corpo, uma organização. Então, assim, é viável a todos, né, de idade... eu tenho formação também de Pilates Kids, Pilates na escola, para crianças. Mas é tudo a mesma coisa? Não, a gente muda um pouquinho o padrão de... Não, falando, no caso, o estudo, assim, você... Tudo no mesmo curso, né? Não, eu fiz uma formação para estúdio e depois eu fiz, né, um curso para criança. Né? Não é a mesma... Não é a mesma formação. E aí, hoje a gente consegue adaptar o método para
pessoas com patologias, né, que vêm de recomendação médica, pessoas que desejam ter mais qualidade de vida, né, pessoas que, enfim, ou querem praticar mesmo o método Pilates por uma atividade física, né, do dia a dia. Então, eu gosto muito da metodologia, sou apaixonada também, né, tanto que eu vivo hoje disso. Hoje eu já não dou mais aula diretamente, porque eu fico mais para a parte de gerenciamento do negócio. Mas a aula que você falou que você dava não era de Pilates, não? Lá na pandemia, sim, né? Não, no caso, é que você vai dar hoje é o quê? Não, hoje eu vou dar aula de funcional. Aí eu já não dou mais aula. Eu pensei que você dava aula de Pilates ainda. Não, já não dou mais aula. Hoje eu tenho uma equipe que dá aula de Pilates lá no meu... meu... Parou de faz tudo, né? Hoje eu parei. Agora eu trabalho com mais sabedoria. Agora, pô, a empresa cresceu. Outro patamar. Tô chegando. E aí hoje eu tenho uma equipe, né, composta por 9 mulheres no total, né, envolvendo ali tanto as professoras e instrutoras que dão aula, como também a parte de gestão. E aí eu tenho as instrutoras de Pilates, né? Lá a gente funciona de segunda a sábado. Eu já não dou mais aula de Pilates, né? Só dou quando necessário, quando eu preciso substituir alguém, Mas estou lá todos os dias, né? Vendo todas as aulas. E hoje eu fico com a parte mais fitness, né? Que eu estou crescendo e desenvolvendo. Aí eu dou aula do Power Funcional, que é um treinamento funcional, e dou aula de Gap, que é glúteo, abdômen, perna. Né? Então hoje eu estou mais para a parte fitness e gerencio mais a parte de Pilates. Então, dou poucas aulas, não dou tantas aulas como antes, né? Antes da pandemia, eu dava aula de 7 da manhã às 10 da noite. Caraca. Dava muita aula sozinha. Nem eu sei. 12 horas. Nem eu sei como é que eu conseguia. Hoje o estúdio funciona de 7 da manhã até as 10 da noite. Mas sem você. Se você precisar se ausentar. Se eu precisar me ausentar, o estúdio anda sozinho. Ah, é? E aí eu dou aula hoje à noite. Eu dou Por que sua agenda é tão difícil? É porque os bastidores o bicho pega. Você não tem noção de como é gerenciar. Porque mesmo você não eu tô sempre presente. Sempre que estar lá olhando. Eu tô presente todo dia, tá tudo sabe? No lugar, tudo certinho. Eu tô presente todo dia. Então, assim, eu chego todo dia na empresa. Mas você consegue relaxar, tipo, longe Não consigo, não. Hoje eu chego na empresa 9 horas e não paro, né? Tem dias que eu chego até antes, 7h30, 7 horas, e vou até 8, 9 da noite. Caramba. Porque hoje a gente tem em torno de 130 clientes. Então, assim, o modelo de negócio que hoje eu quero aplicar, que eu trago para São Gonçalo, que eu aplico na minha empresa, é um modelo no qual eu gosto de ter o relacionamento com o cliente. Então, a gente está ali à disposição todo dia, através do WhatsApp, para solucionar o cliente. Se o cliente não pode vir no horário dele tal, ele pode reagendar. Hoje, graças a Deus, todos os dias tem procura, todos os dias tem gente marcando aula experimental, todo dia tem gente fazendo matrícula. Então, eu fico ali nos bastidores gerenciando tudo, né? Marketing, gestão, contabilidade, né? Hoje eu tenho uma equipe comigo. Mas a parte de marketing, essa parte do online, você que está fazendo tudo sozinho, você também tem... A parte do marketing sou eu, mas hoje eu tenho uma pessoa que fica na questão de filmagem e foto. Né? Mal pra ficar um pouco mais hoje leve. Eu consigo delegar, mas antes era tudo comigo. Caramba. Então hoje eu falo que eu sou a cabeça pensante, né? Eu tenho uma pessoa na área administrativa. Acho que isso nunca vai mudar isso aí. Hoje eu tenho uma pessoa na parte administrativa, hoje eu tenho um escritório de contabilidade para me ajudar, hoje eu tenho uma pessoa exclusiva para responder o WhatsApp, né? Então assim, hoje você trabalha com automação? Ou... Não, é 100% uma pessoa ali. Mas atendendo. Ela consegue dar conta de boa? Hoje consegue. Ainda consegue sozinha. Consegue. Daqui a pouco você vai ter que contratar um bot aí. Eu não penso em sair dessa questão da humanização, de ter uma pessoa ali para entender o cliente. Não, né? Bot mais para facilitar. Hoje eu tenho alguns recursos tipo que... Assim, mais como é que eu posso dizer? Mais genéricas, assim. Então, hoje a gente tem um WhatsApp que meio que ajuda a gente com algumas respostas automáticas, né? Se o cliente entra em contato... tipo, horário, essas coisas assim. Isso. Já entra algumas mensagens. Mas eu não penso em sair desse padrão de ter uma pessoa, um humano, né, respondendo. Nem que eu tenha que crescer a equipe para que eu tenha sempre alguém ali, né, respondendo, entendendo o cliente, né, da maneira que tem que ser. Então, hoje, assim, de fato, eu estou passando por uma migração agora no final de 2022 para 2023. Eu decidi, né, ter uma empresa da maneira que tem que ser, então eu setorizei,
né? Então a gente tem a parte de comercial, a parte de vendas, Caraca, né? A parte administrativa, temos a parte financeira. Então você já dividiu, tem, caraca, legal. já tem setores para que eu não fique mais preocupada com essa parte, que eu seja realmente a cabeça pensante. Que a minha cabeça é muito boa para ideias, para marketing, para gerenciamento, inovação, né? Então eu preferi deixar minha cabeça fresca para isso, para eu até ter tempo de estar em outros locais, né? Administrar o meu tempo. Mas eu tô ali todo dia na empresa, né? Eu não largo, eu tô ali. Por mais que eu tenha a liberdade de hoje, me ausentar um pouco, um dia, talvez tirar um descanso de uma semana, eu tô ali, né? Eu gosto de estar ali. E como é que funciona o modelo do seu negócio? Então, hoje meu modelo Ou melhor, de negócio... como você faria hoje, com a cabeça de hoje em dia? Então... O conhecimento que você adquiriu, como que você... Hoje, eu vou falar o que hoje eu tô... Para gerenciar a empresa. Eu vou falar o que hoje eu tô fazendo e construindo, tá? Eu tenho aí, né, conhecimento de algumas academias que eu já trabalhei, né? Academia musculação mesmo, né? E, querendo ou não, são meus concorrentes, somos do mesmo segmento, né? Então, eu já passei por diversas academias que eu meio que suguei o conhecimento de cada uma, né? A experiência de cada uma, boa e às vezes não tão boa. E hoje, para o meu modelo de negócio, para a carência que eu vejo no mercado, né? E para o público que eu quero atingir, o meu modelo de negócio hoje ele só cresce, na minha visão e da maneira que eu quero, com um atendimento humanizado e com um atendimento rápido. Eu falo para minha equipe, aqui eu quero treinar vocês e quero cada vez mais capacitar vocês para solucionar rápido, dar resposta rápida com solução para o cliente. Meu cliente ele não pode ter dúvida, meu cliente ele literalmente tem que se sentir acolhido, né? Eu falo, a nossa frase hoje, né, Centro de Treinamento Estúdio de Pilates Julia Gomes, e aqui você vive experiências além do movimento. Então eu falo que o movimento, a atividade física é a cereja do bolo para tudo que a gente já construiu antes com o cliente. Então, se eu tiver que sentar e tomar um café com o cliente para poder explicar para ele, entender ele, eu vou sentar e vou tomar um café, e minhas instrutoras também, sabe? Toda a minha equipe também. Se a gente estiver aqui na casa do cliente, se a gente tiver que ligar, se a gente tiver que mandar uma mensagem, a gente se importa muito além do movimento, muito além do que o dinheiro que ele deixa ali na mesa, né, para poder pagar. Então a gente se importa com o cliente. Então, foi isso que levou você onde que você tá, né? Com toda certeza eu falo que hoje esse é um ponto muito diferenciado do meu negócio, sabe? De se importar com o cliente. Se, por exemplo, o cliente chega para mim e fala, porque minha filha tá gripada, eu tô preocupada, amanhã a gente tá mandando mensagem, manda mensagem pra fulana porque ela falou que a filha dela tá preocupada, pergunta se tá melhor, se ela precisa de alguma coisa, né? Eu sou muito atenta a isso, né? E treino muito a minha equipe para isso, né? Eu tava vendo os stories de uma cliente ontem, ela postou stories com remédio, coisa de gripe. Aí eu tirei um print, mandei no grupo, né, da parte administrativa. Eu falei, manda mensagem para essa cliente amanhã, pergunta como é que ela tá, o que tá acontecendo, que eu vi no story dela que ela tá gripada. Então, assim, esse acolhimento é o diferencial, sabe? E eu não vejo sentido em crescer e perder essa qualidade. Eu quero mandar uma mensagem para o cliente no dia do aniversário. Eu quero fazer, né, presentear com um bolinho no dia do aniversário, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu acho que muitas academias, também por terem tempos diferentes, né? Eu acho que muitas academias ali na minha região, por exemplo, já tem 10, 15 anos de mercado, e 15 anos atrás a gente não tinha a facilidade de hoje, né? De se comunicar com o cliente. E hoje eu prezo muito por esse modelo de negócio, de ter o cliente perto, de sermos uma família, né? De juntos construirmos ali um vínculo muito bom, onde ele possa ter uma experiência além do movimento. Isso é muito verdade, cara. Eu malhei numa academia ali no Barro Vermelho. Numa academia muito ruinzinha, muito caidinha. Mas que tinha nego ali que, tipo assim, tinha um faturamento, posso dizer, 6 dígitos. Sabe? Mas ficava ali por conta do relacionamento. É muito importante. Que ele tinha com o dono, sabe? Era relacionamento de família. Hoje, me incluo, né? Nós somos muito carentes de bom atendimento, né? Falo que em São Gonçalo, né? Às vezes eu entro em algum negócio que, cara, é muito bom em São Gonçalo, mas o atendimento é precário. Acho que por falta de visão do empresário ou da empresária que está ali de frente. Então, quando a gente cria um modelo de negócio que o foco é o atendimento, que o foco é o cliente, todo mundo recomenda, todo mundo quer ficar, ninguém quer sair.
E é de fato o que acontece comigo, né? Eu treino muito a minha equipe pra gente, olha, gente, a gente tem que sempre entregar a solução pro cliente. A gente nunca pode deixar o cliente vago, sem saber o que fazer, porque na dúvida, ele vai procurar o concorrente. Eu não quero que o meu cliente tenha dúvida. Ele tem que ter certeza que aqui é o lugar dele, que ele quer ficar. Não porque nós somos o mais caro, ou mais barato, ou mais isso, ou mais aquilo. Eu quero que ele fique porque ele foi tratado bem, porque nós olhamos para ele, para ela, além da grana que ela está deixando aqui pra gente. Né? Então, eu gosto muito desse modelo humanizado, de a gente pegar o cliente pelo colo e cuidar do cliente. Caraca, muito legal isso, mano. Pô. E é isso que eu quero fortalecer, independente se eu tiver 10 unidades, 20 unidades. Vai ser difícil. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Dá pra fazer, não, requer assim... Botando boot, uma pessoa junto, assim, dá pra fazer. Assim, requer uma equipe muito bem treinada, né? Muito hoje bem você tem quantos atendentes? Não precisa ter muito hoje, não. Não, hoje eu tenho uma pessoa na parte de WhatsApp. Ela fica exclusiva. Consegue dar conta. Ela fica exclusiva de não... 9 da manhã até as 5 horas só no WhatsApp. Acho que a demanda não deve ser tão grande. Ainda não é tão grande. Assim, mas não, mesmo a galera que já tá lá não tem tanta dúvida assim, então... Tem, às vezes, de questão de troca de aula, né? De, sim. não pude ir, né? Posso ir em tal horário, tal horário. A gente tem demanda, assim, o dia todo o WhatsApp toca. Dia todo, de verdade. A gente tem uma média aí de pessoas que entram em contato por dia, uma média de 3 a 5 pessoas por dia pedindo informação. Não, tô falando da galera de lá mesmo. Mais a galera que já é nossos alunos. Então, nossos alunos, vamos dizer assim, que de 15 a 20 pessoas por dia falando com a gente, né? Da gente ter que dar atenção. Mas viram quais são as maiores dúvidas para poder sanar logo, para não ter... Sim, a gente já tem até algumas respostas que já ficam meio que no atalho ali no WhatsApp, que a gente já envia. Mas hoje, por exemplo, para os clientes que já são matriculados, a maior dúvida, né, a maior objeção que a gente resolve é a troca de aula. Júlia, não posso ir hoje, eu vou me atrasar um pouco, sim. Pagamento, né? Mas a gente tem um público que chega novo todos os dias. Então a gente tira muitas dúvidas, conversa, dá atenção, marca aula experimental, né? Então todo dia tem aula experimental, a gente recebe o cliente. Então, por exemplo, se você foi hoje fazer uma aula experimental no meu estúdio, amanhã você vai estar recebendo uma mensagem, né, pela nossa equipe para saber se você está sentindo alguma dor muscular, sentindo algum desconforto, se você deseja fechar algum plano, né? A gente quer entender como foi sua experiência 24 horas depois, né? Então sempre tem sempre tem atendimento no WhatsApp, né? A gente nunca está assim à toa. Então tem uma demanda e uma logística ali muito grande, né? Até de estratégias de marketing, né, para a gente promover algumas ações, entrar em contato com alguns clientes que não fecharam, né, fortalecer o relacionamento com os clientes que já estão com a gente. Então, todos os dias ali tem ação no WhatsApp. Né? Não é só Instagram. Também tem grupo no WhatsApp? Temos os grupos dos clientes. Né, temos o grupo só dos clientes, porque a gente envia avisos, mensagens, mas não é um grupo que você mantém... Não, não é um grupo aberto. Você alimenta assim, não? Assim que eu tô falando com conteúdo, né? Não, ainda não. É a gente tem um projeto... Mais pra avisar. Avisos, isso. Hoje não vai abrir e tal. Mas a gente tem eu já tô tirando do papel, né, esse projeto de, a partir do mês que vem, todas as sextas-feiras, meus clientes vão receber um vídeo de exercícios para que eles possam fazer em casa no final de semana. Só uma ideia, seria maneiro você montar isso dentro de um grupo de WhatsApp. Até mesmo depois, quando você for criar um grupo, você pode fazer um lançamento meteoro. Entendeu? Também é legal. Já pensei nessas possibilidades, só que eu vou tudo com muita calma, porque senão eu me sobrecarrego, né? Eu não posso dar foco em uma coisa e deixar a outra de lado. Tudo tem que vir junto, né? Então, agora que eu tô conseguindo ter a minha equipe, né, que a galera corre junto comigo, anda junto comigo, tá sendo bem mais fácil, né? Porque antes eu era sozinha para tudo e não conseguia dar conta. Então, agora que a gente tá começando de janeiro para cá, que eu comecei a estruturar a minha equipe, que tá sendo bem melhor, né? Tô conseguindo ter mais tempo, conseguindo pensar. E são quantos no total hoje? Na equipe toda, somos 9 no total. Tá bom. Somos 10, né? Tem 9 mulheres. Pra conseguir... somos 10, 9 mulheres e um homem. E aí a gente acaba gerenciando tudo ali e tá rodando muito bem. Você pensa também em entrar na parte da musculação também? Ou...
Ainda não. Ainda não. Musculação acho que nunca foi sua área, não, né? Você até agora Não. Eu não penso ainda. Mas já chegou a se envolver um pouco com... Eu já Você cheguei como- a trabalhar como na sala de professora, musculação. Já. Hoje eu sei prescrever série, sei ministrar treino. sim. Se eu tiver que voltar para a sala de Mas sim, musculação, eu sei. pra trabalhar assim, não é muito só... Não é. Eu tive uma experiência muito boa. Acho que eu trabalhei com musculação uns 3 anos. Né? Pô, então você tem bastante... Tem 10 anos que eu tô no mercado. Não, mas eu pensei que era 10 anos só voltado pro Pilates ou pra qualquer outra... Não, tipo Pilates assim, crossfit tem... e tal. Não, Pilates tem 5 anos. Então, tem 3 anos, então tem... A minha empresa tem 3 e o Pilates deve ter 5 anos na minha vida. Você tem 27 anos. Eu tenho 20... Você se formou quantos anos, então? Eu comecei a trabalhar com 17. Eu iniciei a faculdade com 17. Já começou... Já no segundo período? No primeiro período. Pode ir no primeiro período? Já cavei a oportunidade. Eu queria porque eu queria começar a trabalhar. Mas era que... E aí eu comecei a estagiar na academia. É. Academia no meu bairro. E aí eu comecei a ter a vivência. Musculação, né? Musculação. Comecei sendo estagiária e tal, supervisionada por um profissional. E aí, no primeiro período, eu já cavei minha oportunidade. Eu queria e ponto final. E nunca mais parei. Eu trabalho há 10 anos na minha área. Né? Então, parece muito... É muito, né? 10 anos, né? Porque eu só tenho 27. Você falou... Calma aí. Se a gente vai colocar ele na ponta do lápis, pô... Aqui, entrou na faculdade com 15? Tipo isso, né? Mas já tenho 10 anos já de experiência e nessa experiência dei aula de musculação, dei aula de spinning, já dei aula de pilates, né, crossfit, enfim. Já passei por muitas coisas aí, muitas experiências que hoje eu aplico no meu negócio. Mas eu acho musculação tão maneiro, cara. Eu gosto também, eu também gosto muito, mas hoje eu, por exemplo, não me vejo numa sala de musculação, a não ser dando um personal. Mas hoje eu dar personal... Pra você montar um negócio e tal. Ou abrir uma sala só pra isso. É uma parada distante. Futuramente. Distante, não tá no seu papel hoje. ainda, não. Não, ainda não. Mas pode ser que futuramente eu pense em abrir uma musculação um pouco mais personalizada, atendendo poucos clientes por horário. Né? Mas ainda não é o meu modelo de negócio. E se eu voltasse a trabalhar com musculação, seria na minha empresa ou numa oferta muito grande, assim, de uma empresa. Entendi. Eu voltaria, por exemplo, hoje para Bodytech, né? Só que Bodytech é só no Rio ou em Niterói. Mas hoje, com o foco que eu tenho na minha empresa, eu não penso em trabalhar em outro lugar, sabe? Eu penso realmente em me dedicar só à minha empresa, ao crescimento dela e a tudo que eu quero aplicar, né, para o desenvolvimento dela. Pelo visto, você é uma profissional que, tipo, assim, estuda, né? Sempre tá estudando, assim. Gosto muito de estudar. Sempre tá estudando. Eu acho que esse é o maior erro da galera, assim. Eu vejo isso na academia, assim, sem querer falar, mas já falando, assim. Mas é verdade, é o real. Professor não sabe menos que você vai perguntar, não sabe nada. Infelizmente... Esses dias eu descobri que a maioria das fichas, elas são copiadas. Ou então, se elas não são copiadas, elas são, tipo assim, genéricas, tipo, bíceps no pule, uma puxada à frente, tá ligado? Não tem uma estratégia de treino ali, sendo que todo mundo tem que ter essa estratégia. Infelizmente, os profissionais de educação física em São Gonçalo são poucos que realmente investem em conhecimento. Formou e acabou. Né? Exatamente isso, né? Infelizmente. E eu entendo que alguns... Né, não tem o recurso financeiro. Mas hoje em dia mas acho que hoje a gente tem tantas facilidades com o online que não tem por que você não estudar. Eu falo que quando eu não tinha capacidade financeira para investir nos cursos, lá em 2018, antes de eu investir no meu primeiro curso em marketing e vendas, que não foi nem na minha área de educação física, nossa, eu comia YouTube, conteúdo gratuito, naquela época. Então, assim, eu, Júlia, sempre tive esse posicionamento de estudar, querer, sou curiosa. Eu vou lá, não sei, vou lá no Google. Vou lá no YouTube. Eu sou curiosa, eu gosto de estudar. Né? A gente está em 2023, em março. Amanhã eu vou fazer um investimento no meu terceiro curso esse ano. Caraca. Eu estou fazendo um investimento por curso por mês. Então, assim, eu gosto muito de estudar. Caraca. Eu investi em janeiro num curso de vendas, em fevereiro num curso de mentalidade. Todos da área do empreendedorismo. Sim.
né? O primeiro foi em janeiro, um curso sobre vendas para eu aplicar dentro da minha empresa, para melhorar a parte de vendas, comunicação com o cliente. Agora, em fevereiro, eu investi em um curso de mentalidade, até para eu entender um pouco mais, né, do meu cliente, mentalidade do meu cliente e também para a minha vida particular. E agora eu estou investindo num curso na minha área de educação física. Legal. Então, assim, eu não paro, né? E isso também acaba sendo um Qual grande diferencial. Já estou estudando alguns. Isso é que eu falo, Júlia, calma, Júlia, porque se deixar, eu vou estudando. Você teve isso, essa overdose de informação? Já tive. Na época da pandemia. Tantas formas de você fazer. Eu vou fazer isso, aí não. Aí depois muda de ideia, eu quero fazer isso. Na época da pandemia, quando começou essa questão de lives, né? A galera fazendo muitas lives, muitos conteúdos. Eu fui absorvendo muitos conteúdos, foi muito bom, né? Mas eu tive essa questão de parar e falar, meu Deus, eu tô com muita informação na minha cabeça, eu tenho que parar um pouco, aplicar esse conhecimento, descansar um pouco minha mente e depois retornar. Né? Então, ano passado eu investi em alguns cursos mais elevados e tal. E aí, esse ano eu estou sendo mais direcionada nos meus cursos. Realmente preciso? Realmente vou estudar e aplicar? Então, vou fazer. Né? Então, estou indo para o meu terceiro curso, né, em vias diferentes. Ainda estou estudando de vendas, ainda estou estudando de mentalidade. Vem um paralelo ao outro. Né? Mas investi em 3 áreas diferentes. Porém, as 3 se complementam para eu aplicar no meu negócio. Sim. Né? Mas eu acho que essa é a parte mais difícil. Conhecimento, você adquire o conhecimento, mas botar em prática eu acho que é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Né? É a parte mais difícil que eu ouço muitas pessoas com dificuldade. Né? Eu já tenho muita facilidade, eu sou muito executora. Tirar do papel. E eu penso... Você não tem tempo ruim, não. Não, eu penso hoje, amanhã eu já estou executando. Se eu ver que dá para executar amanhã... Eu acho que a barreira do empreendedor para mim, que eu vejo assim, é essa. Eu sou muito destemida, sabe? Tirar do papel assim, eu acho que eu sou muito executora, muito. Então, às vezes, teve um período na minha vida que isso acabou me atrapalhando por querer executar muito, né? Deu errar, quebrar a cara. Mas hoje eu vejo que faz parte do processo. Muito afobado, assim, já. Isso faz parte do processo, mas eu tenho essa característica muito única, né? Muito ímpar, de pegar e executar. Então, eu tive a ideia, hoje eu sento, estruturo, penso, vai dar certo, vamos embora. Então, o seu único problema é botar o pé no freio. Isso, eu tenho que me frear. Assim. Por muitas das vezes eu tenho que me frear, porque eu adoro inovar, adoro começar, adoro. Sempre tento trazer algo novo, sabe, no meu estúdio, no meu centro de treinamento, né, uma experiência nova para o cliente. Eu nunca gosto de ficar, aqui tá bom, vamos sentar e vamos descansar. Não, eu gosto sempre de uma novidade, sabe, de trazer algo diferenciado, né, então, por isso eu gosto muito de estudar. Né? Eu, assim, final de semana, se eu tiver... Todo final de semana. Não tem um final de semana que eu vou Mas aí, como é que você separa? Eu não conseguiria, é coisa de mulher, porque... Caraca, mano, é muita informação, cara. Tá doido. Porque você falou que todo mês você tá comprando um curso novo. Pô, tá maluco? Se eu comprei um curso esse mês, eu fico uns 4 meses digerindo, botando em prática devagarzinho. Eu não sei, eu não consigo explicar. Eu acho que é a minha mente mesmo. E consegue guardar tudinho direitinho? Eu anoto tudo, eu tenho um caderninho, anoto tudo, eu paro, eu assisto, eu volto, anoto. Tá, mas aí como é que você faz? Porque, por exemplo, você assistiu esse, aí você tem que botar isso aqui em prática. Não dá tempo. Dá tempo. E aí eu já aprendo e aplico. Caraca. Aprendo e aplico. A galera que trabalha comigo, né, as meninas que trabalham comigo, ficam loucas. Porque eu tenho uma ideia, agora eu falo, tive essa ideia, vambora. Aí daqui a pouco eu falo, vamos melhorar essa ideia. Trocou. Vamos por esse lado, vamos por outro. Então, as meninas que trabalham comigo hoje, eu falo, tem que ter disposição. Calma aí. Tem que ter disposição, porque eu sou ligada no 220, mas ao mesmo tempo eu me considero uma mulher tranquila. Né? Eu sou executora, mas ao mesmo tempo eu sou uma mulher calma, serena, tranquila, né? Não, assim, eu gosto mas a parte da empreendedora Júlia é entrar em ação. Tanto que a frase, né, minha frase âncora hoje que as pessoas me conhecem é eu faço dar certo. Então, assim, eu faço dar certo. Vai ter um caminho, se eu quero, eu vou lá, eu consigo, não importa quantas dificuldades eu vou enfrentar. Mas eu faço dar certo. Cara, existe um método para isso? Por exemplo, para os empreendedores que têm bastante criatividade, conhecimento, botar em prática? Não assim, existe na sua opinião. não existe uma receita de bolo.
sabe? Não, receita de bolo não, tipo assim, um caminho, assim. Eu acho que acho que o primeiro degrau desse caminho é a disciplina, né? Hoje a gente vive numa era que tem muitas facilidades, tem muitas oportunidades, e principalmente para o jovem que é empreendedor, se ele não focar, se ele não tiver disciplina, ele não tiver clareza do que ele quer, vai ser muito fácil ele se perder. Vai ser muito fácil ele querer aproveitar uma oportunidade que é mais fácil, mas que não leva para o caminho que ele deseja seguir, do que de fato seguir aquele caminho mais difícil, mas que vai levar até o local que ele deseja chegar. Então, hoje eu falo que o primeiro degrau é a disciplina. Né? Você tem que ter disciplina para gerenciar o seu negócio, para estudar no seu estilo de vida. Hoje eu tenho um estilo de vida que fortalece o meu lado profissional. Eu gosto muito de estudar, eu gosto de acordar cedo, praticar atividade física, né? Ter ali tudo muito organizado, tudo muito claro. Estou sempre procurando melhorar, estar com pessoas que me agreguem valor, que vão me fazer subir de nível, vão me fazer pensar, me tirar de uma zona de conforto. Então isso tudo requer disciplina. Escolhas, né? Eu poderia muito bem, hoje aos 27 anos, ter uma vida talvez mais agitada, mais coerente, entre aspas, né? A minha geração, mas eu escolhi ser mais disciplinada e focar na minha vida profissional, né? Então, por muitas das vezes eu tive que abrir mão de saídas, né, de, enfim, pessoas, momentos, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que descansar, que no dia seguinte eu tinha um curso, porque eu tinha que descansar, porque no outro dia eu tinha que trabalhar, mesmo sabendo que eu ia trabalhar lá na Barra da Tijuca e não ia ganhar nada, né? Eu sabia que eu tinha que dormir cedo, porque eu tinha responsabilidade de estar no meu estágio às 7 da manhã. Então eu sempre fui muito disciplinada e muito responsável. Então acho que o primeiro degrau ali, o primeiro passo, né, é a disciplina. Se você não tem disciplina, enfim, não vai dar para gerenciar nada, não vai dar para você crescer, né? Então, ter disciplina, né, ter muito claro ali os seus objetivos, de onde você quer chegar, né, o que de fato você quer alcançar, né, e sabendo que não é fácil, né, o caminho não é fácil mesmo. Tem dias que de verdade é muito exaustivo para mim. Tem dias que eu sento e falo, ai, não quero mais. Chega, acabou, não quero mais, não dá, sabe? Tem dias que é muito difícil, porque a gente, eu quero algo, que eu tô tentando conquistar algo e acontece inúmeras coisas para não dar certo. E aí eu falo, nossa, não é possível, Deus, não é possível. E, enfim, seguindo sempre o propósito, né? O caminho que, enfim, eu sei que eu tenho que seguir e, enfim, persistindo. Né? Acho que nesses... eu falo da minha empresa, mas quando eu paro para pensar no tempo, na vida da minha empresa, que só tem 3 anos e meio, é difícil até de acreditar, né? De tantas coisas que aconteceram e do tanto que eu amadureci numa empresa de 3 anos e meio e eu só tenho 27 anos. Né? Então, quando eu olho assim, eu falo, nossa, né? Parece que eu já vivi tanto, parece que tem 30 anos, né? Mas está só começando. Né? Então, eu fico muito feliz por ter construído, ter sido uma mulher, sou uma mulher disciplinada, né? Para construir tudo que eu tenho hoje e que está só começando. Né? Só continuar estudando, aplicando para crescer cada vez mais. Será que da hora? Mas você pensa em investir em outra área, além do Pilates? Assim? Penso. Não penso ter só essa empresa, não. Assim, qual? Penso. Assim, pode falar? Ainda não, pode falar. Mas tenho outras ideias. Não só penso em investir também no ramo fitness, mas mais para vestuários, acessórios, boa, mas também tá ligado. E também penso em ter outros negócios fora da área de educação física, fora do meu segmento. Mas né? já deve estar estudando já. Já, um pouquinho, já fico de olho. Então já almejo, já afirmo. Ainda não, né? Não, ainda não. Eu quero primeiro deixar o meu negócio muito forte. Quando ele estiver muito forte, andando sozinho. Quero deixar primeiro a minha empresa muito forte. Mas ela já roda, já. Já, mas eu ainda não. Eu acho que ainda não é o momento de. Não tá lá onde você. Não, eu quero literalmente deixá-la muito forte. Mas lá pra você o que? Tá. Tipo assim, tá muito grande São Gonçalo, é isso? Sim. Eu já me considero uma referência em São Gonçalo, mas eu ainda acho que eu preciso melhorar na parte de administração e gestão para a empresa crescer com qualidade. Eu penso, agora, né, em maio, eu vou expandir, né, eu vou abrir uma outra sala, eu vou dividir o centro de treinamento para o estúdio de Pilates. Você tem metas para isso? Tipo assim, esse mês eu vou dar esse passo aqui? Tem. Caraca, isso tá batendo? Tá batendo. E agora em maio
eu vou desvincular, então eu vou ficar com um local só para Pilates e um local só para o centro de treinamento, para as outras atividades. Mas esse ano ainda, eu penso em ampliar o meu estúdio de Pilates. Por que você não monta logo um complexo? Pô, tô quase comprando um quarteirão. Porque se deixar, eu compro. Se você falar, Júlia, vamos, eu vou. Eu vou. Eu bato até laje. Mas esse ano ainda pretendo ampliar o meu estúdio de Pilates, né? Na verdade, eu já venho nesse processo de ampliação do estúdio de Pilates desde 2021. Eu comecei a pagar outro estúdio de Pilates em 2021. E aí, acredito que depois do após o fechamento desse primeiro semestre, eu já comecei a pensar nessa possibilidade de abrir uma outra sala de Pilates. Né? Pode ser que seja. Mas essas salas são suas? Não, é alugado. São imóveis alugados. Ainda não tenho nada próprio. E aí eu penso em expandir o meu estúdio de Pilates, né, no mesmo local. Eu tenho uma sala, né, fazer uma segunda sala. E aí, fazer aquelas duas salas rodarem muito bem, fazer o outro estabelecimento, né, que é o centro de treinamento, rodar muito bem, para de fato começar a abrir as outras unidades. Né? Eu penso que não adianta eu abrir uma outra unidade, por exemplo, em um outro município, se a daqui ainda não está rodando muito bem. Tem que rodar muito bem, 90% muito bem. Entendeu? Para eu conseguir dar outro passo e não deixar a matriz cair. Todas têm que andar juntas. Né, em uma só unidade. Né? Todas têm que conversarem entre si, mostrando o resultado, obviamente, faturamento, lucro, para de fato a gente conseguir dar passos mais largos. E esse mecanismo também funciona para o início do processo? Por exemplo, para o iniciante? Sim. Hoje, olhando para minha trajetória, se eu tivesse a cabeça... Assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Absolutamente nada. Foi tudo no tempo certo, no que Deus deseja, né, e quer para minha vida. Mas eu vejo que se eu tivesse a cabeça de hoje, lá no iniciozinho de 2019... Pô, você é bem mais rápido. Sim. O processo daqui seria né? aqui. Mas eu também vejo que o processo que eu passei de 2019 para cá foi ótimo porque eu tenho hoje. Foi ele que fez você... Exatamente. Então, assim, esse conhecimento, hoje quando eu dou conselho para empreendedoras, eu já meio que encurto um caminho delas, já dou não faz isso, começa dessa forma, vai por mim, sabe? Pra meio que pancada a gente vai levar. Fato. A gente vai errar, vai cair, vai chorar. E pra quem não tem dinheiro no caixa, como é que faz? Faz dar certo. Eu nunca tive dinheiro. Você fez. Pô, faz dar certo. Vende rifa, dá aula online, vende... faz dar certo. Gerencia ali as finanças, vai usar cartão de crédito, usa com sabedoria, vai pegar empréstimo, honra, usa com sabedoria. Então, assim, não levar no amadorismo. Eu acho, pelo que eu tenho visto aqui, tipo assim, a galera que passa aqui, mano, a maioria, tudo foi assim, ação. Ação. Fez dar certo. Tá isso ligado? aí. Eu acho que, sei lá, eu chuto que 40% teoria e... sei lá, 60%. Não adianta você só estudar prática. E guardar pra você, né? E não vai valer de nada. O que vai valer seu conhecimento se você não aplicar, né? E não pode ter medo de errar. Teve um cara que, acho que foi a penúltima. Acho que foi a penúltima entrevista, o Johnny. Você deve ter conhecido o Johnny Tatu. Uhum, já ouvi falar dele. Ele, quando fundou o primeiro estúdio dele, não tinha nenhum conhecimento, não. Isso. Zero conhecimento. Eu também não. Quando eu abri, assim, eu só sabia dar aula de Pilates, eu não sabia mais nada. E mesmo assim, eu olho para trás, óbvio que hoje minhas aulas evoluíram muito mais, mas lá em 2019 eu não sabia dar uma aula de Pilates. Eu dava aula de Pilates, né? Mas hoje eu tô muito melhor como instrutora, professora. Mas eu comecei. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que furar essa bolha do medo. Sim, mas eu tenho medo de errar, eu tenho medo de... E às vezes, quando você erra, você consegue olhar por um lado que, nossa, eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Uhum. Já vou me alertar para não acontecer novamente, ou já vou por outro caminho. O erro faz parte, a falha faz parte. Né? Faz parte do nosso processo para que a gente possa melhorar. Então, assim, é ação. Não adianta a gente ter só a teoria, né? Ou ser um empreendedor ou empreendedora de status, porque não adianta. É ação, ação, ação. Não ter medo e ir para cima. Né? Se fortalecer, estar andando com pessoas que
te incentive, né? Porque a caminhada não é fácil, eu não romantizo, é muito difícil, de verdade, para você ter uma empresa da maneira que tem que ser, sabe? No Brasil é muito difícil, tem muitos impostos, tem, enfim, muitas coisas que te deixam enlouquecidas. Se você realmente for seguir a maneira que tem que seguir perante a lei dos homens, cara, a sua empresa perde grana pra caramba, mas enfim, é isso. Fazer o quê? E se você for só pensando nisso, não vou fazer porque eu vou pagar isso, não vou fazer porque eu tenho medo de tropeçar aqui, cair ali, você não vai sair do lugar, né? Então, é ação, 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 ação. Parei aqui só pra olhar o tempo. Nosso tempo estourou. Falei demais. Não, falou demais não, que o tempo acabou mesmo. Mas, cara, muito obrigado de verdade por você ter aceitado o convite. Desculpa por ter feito. Eu fiz não, né? O Bubi que deu mole, não soube achar o lugar. Mas muito obrigado de verdade, mano. Obrigada pela oportunidade. Conhecer um pouco da sua história. Obrigada pela oportunidade. Espero, né, que mais pra frente eu possa vir contar a evolução de tudo, como tudo tá acontecendo. Faz parte 2 aí pra ver como é que foi a fundação da segunda sala. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Nada, tamo junto. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Alavancar Podcast. Se inscreva no canal e ative o sininho. E é isso. Valeu. Foi?